E a razão dessa conferência, né, é uma conferência promovida pela JUCUM. A JUCUM ela é interdenominacional. Então, a proposta é que nós, do movimento interdenominacional, possamos nos juntar como igreja local, porque a palavra, né, do Senhor realmente é que nós possamos ir. E nós precisamos ir, meus amados. Nós não podemos viver a nossa vida sabendo que o mundo está no maligno, jaz no maligno. Cada bandeira daquela, e cada bandeira, e cada povo, cada nação que você recebeu aí, necessita de salvação. E quem pode pregar para essas pessoas, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós podemos pregar, nós podemos proclamar. Então, eu quero agradecer a cada irmão, cada irmã que está aqui, pessoas que nem de Joinville são, estão aqui conosco também, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu queria, nesse momento, orar para que os nossos corações continuassem dispostos, continuassem prontos para ouvir o que o Senhor tem falado desde o começo aqui. Então, baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar agora em nome de Jesus. Pai Santo, eu te peço que o Senhor venha mover nossos corações na direção do teu coração. Muito obrigado pelo tempo de louvor, muito obrigado pelo tempo de adoração, muito obrigado pelo tempo de intercessão. Muito obrigado, Senhor Deus amado, por estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo nessa cidade. Que nós possamos, Senhor Deus, fazer parte desse grande mover que o Senhor já tem realizado a partir dessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluias. Meus queridos, nós estamos vivendo um tempo que eu posso dizer é um tempo único na história da humanidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de morte, um tempo de perdas, um tempo de dificuldades. O tempo que nós estamos vivendo são tempos incríveis, onde nós, a cada momento, estamos vendo o movimento das nações. O pessoal lá na base sabe que enquanto eu estou na escala da louça, né, eu gosto de estar ouvindo coisas a respeito do mundo. Meus amados, o mundo ele está para pegar fogo. A coisa está feia lá fora. Mas aqui dentro também, nós estamos vivendo uma situação na nossa nação de divisões. Nós estamos vivendo um momento de rachas dentro da família. E ao mesmo tempo temos vivido um tempo de perdas, de mortes. Quantos de nós aqui não perdemos pessoas queridas? Quantos de nós aqui não passamos pelo vale da sombra da morte? Rumores de guerras, pragas, mas também temos boas notícias. Temos sabido, meus amados irmãos, que a tradução da Bíblia está avançando. Em menos de 10 anos, nós teremos a Bíblia, ou boa parte da Bíblia, traduzida para todas as línguas da terra. Amém? Amém. Sabe por que você está dizendo amém? Porque Jesus falou que quando o Evangelho for pregado, a toda criatura virá o fim. Então é nossa obrigação fazer com que esse Evangelho chegue até o fim do mundo. Nós devemos nos esforçar juntos para que isso aconteça. E algo interessante que também nós temos visto, a multiplicação da ciência, a multiplicação do saber. Aí eu me lembro de Daniel 12:4, quando o Senhor diz para Daniel: Daniel, encerra esse livro aí, porque no fim dos tempos, a ciência se multiplicará e os homens irão de um lado para o outro. Não é que os homens vão ficar doidos não, viu? É que na verdade a facilidade do transporte. Nós não estamos vivendo isso, meus queridos. Antigamente, os cientistas calculavam que o saber ele multiplicava, né? Ele dobrava em questão de 50 anos. Depois passou para 10 anos, melhor, para 20 anos. Nós já estamos chegando num nível
de 5 anos e menos disso. O saber multiplicou. Os sinais que Jesus falou estão acontecendo. Nós precisamos entender o que está acontecendo. O fim está chegando. Mas aquelas nações, todas elas, precisam ouvir de Jesus. Na revista que você recebeu, nós temos dados interessantes que o Aleph conseguiu. E um dos que mais me entristece são aquelas nações que já foram nações aquecidas e que esfriaram. Nações que foram enviadoras de missionários e hoje elas estão se tornando nações pagãs. Hoje recebemos um informativo na nossa rede da Jocum de que o juiz supremo proibiu a entrada de missionários nas reservas indígenas. O Supremo trouxe essa boa notícia. É interessante que nós estávamos aqui orando, amém? Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Não vamos bronquear, não. Às vezes a gente acha que colocar nossa bronca ali no Instagram, sabe o que a gente faz? A gente ora. Amém? A gente ora. Nós oramos. E o poder da oração, a oração do justo pode muitos seus efeitos, amém? Então quando eu olho para aquelas nações, eu não vejo desafios, barreiras, fronteiras. Sabe o que é que eu vejo? Possibilidades. Possibilidades. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. Em nome de Jesus, nós vamos levar o Evangelho até os confins da terra. Uma das igrejas que mais tem crescido é a igreja da China, por mais perseguição que ali exista. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E a igreja avança. Por isso, nesta noite, eu queria ler com vocês um texto que se encontra no livro de Esdras, capítulo 1, verso 5. Você pode acessar esse texto ou abrir a sua Bíblia física. Esse texto, ele fala sobre um tempo de desafio. Esdras vem com um grupo de homens para restabelecer a sua nação. É um tempo de dificuldades, é um tempo onde a esperança, ela não existe no coração dos homens, mas Esdras e Neemias e outros contemporâneos seus, eles creem que o propósito de Deus não pode ser impedido, mesmo pelos movimentos das nações. Então esse homem, ele reúne o povo, ele reúne aqueles que foram chamados para realizarem o propósito de Deus. Em Esdras 1:5 diz assim: então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, agora preste atenção, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Amém? Aleluias. Eu queria conversar com vocês hoje sobre esse texto. Eu queria trazer para vocês algumas ações que nós vemos nesse texto, que acredito que elas são importantes para nós no dia de hoje. Eu acredito, meus queridos, que a semelhança do tempo de Esdras, do tempo de Neemias, nós vivemos tempos onde parece que as nações, elas estão se levantando contra Deus. Parece que nós olhando em volta, nós estamos vendo destruições, nós estamos vendo falta de esperança, nós estamos vendo as pessoas com medo. Mas nesse tempo, justamente nesse tempo,
nós vemos homens como Esdras e Neemias se levantando. E nesse texto de Esdras, eu acredito que nós podemos encontrar o caminho para enfrentar e vencer todas as dificuldades. Essa conferência é uma conferência missionária. Esse tema, missões, é um tema que faz parte do DNA da igreja. O pastor Eliel leu aqui Mateus 28, 18 a 20. Na NVI tem vão. Em outros textos tem ide. É o imperativo. Jesus vai dizer em Atos 1:8: esperem aqui em Jerusalém até que chegue, desça sobre vocês o poder de Deus, é o Espírito Santo, e aí vocês poderão ser as minhas testemunhas. E Jesus, ele vai delimitar um alcance em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O lema de Jocum Veredas é em Joinville e além. Você pode colocar em Jerusalém até os confins da terra, porque nós cremos que a nossa cidade precisa ser alcançada pelo Evangelho. Jesus olha para Joinville e Ele quer que todos sejam salvos, amém? Nós não podemos nos contentar com metade da população de Joinville. Ah, que bênção, valeu, metade. Olhando para aquele mapa ali, é um mapa, nós temos ali um traçado onde nós já passamos como Jocum, mas eu quero que aquele mapa fique todo rabiscado de vermelho. Vamos passar em tudo que é lugar, junto com a igreja. Na verdade, a igreja do Senhor já está fazendo, mas imagina se todos nós fizermos juntos, somarmos os nossos esforços. E você pode perguntar: como é que é possível isso? Tem um começo, tem um segredo, e o segredo é todos aqueles cujo coração Deus despertou, amém? Existe um mover sobrenatural para avançar sobre as nações, e só Deus pode fazer isso. Só Deus, Ele pode despertar os corações. Em algumas traduções, a palavra coração vem como alma, vem como espírito ou grande desejo. Só Deus. E eu digo para você, esteja hoje, a partir de hoje, disposto a ter o seu coração despertado para aquilo que Deus quer despertar. Nós vivemos hoje num mundo onde o homem ele é o centro, mas a Bíblia diz que Jesus é o centro. Inclusive amanhã, de manhã, nós vamos fazer um trabalho evangelístico aqui no centro, e o nome do trabalho é Jesus no Centro. Jesus está no centro da história bíblica, Jesus está no centro da narrativa bíblica, mas para que Jesus seja o centro, eu preciso que Deus, de forma sobrenatural, Ele desperte o meu coração, porque eu não posso, como homem caído, despertar o meu coração para as coisas de Deus. Esdras está dizendo: aqueles homens cujo Deus despertou os corações. E a minha pergunta para você hoje é: o que Deus tem despertado no teu coração? O que Deus tem despertado no teu coração? E tudo que Deus desperta nos nossos corações é para a eternidade. Você está envolvido em projetos para a eternidade? Ou a sua vida está envolta, consumida, exaurida em coisas que são efêmeras, passageiras, terrenas, temporais? Nós precisamos permitir, nesta noite, que a nossa mente se concentre no que Deus está falando aqui. O Senhor quer despertar o seu coração para aquelas nações, para a nação que está no seu cartão. O Senhor despertou o coração destes homens, e aí tem algo muito interessante.
Para que Deus desperte o coração, é necessário que exista um coração. Amém? Mas Deus já profetizou vida na sua vida, amém? O Senhor já transformou o teu coração de pedra no coração de carne, amém? Então você tem um coração. Se você tem um coração, saiba, Deus o despertará. Deus o despertará. E aí tem algo muito interessante, o sobrenatural já veio. Deus está fazendo isso. Deus está chamando o homem para fazer parte da história, da sua história, da história de Deus. Deus olha para as nações e Deus não vê empecilhos. Você acha que Deus se acovarda diante do poder militar da China? Você acha que Deus fica preocupado com o poder militar ou econômico dos Estados Unidos? Deus está levantando um povo do qual você faz parte. E eu creio, meus irmãos, nós vamos pregar o Evangelho em todos os lugares. Não existe uma nação, não existe um império que se levantou contra Deus que não caiu. Todos caíram e o Evangelho permanece. Por isso, quando Deus desperta o meu coração, eu posso então fazer algo que é humanamente possível. Todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se. Amém? Deus despertou teu coração. Agora dê passos práticos. Se dispor. Quando Isaías ele olha a glória de Deus, o Senhor sentado naquele trono, e Deus desperta o coração de Isaías. Ele desperta o coração de Isaías para uma realidade. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O coração de Isaías foi despertado ali. Isaías vê a glória de Deus, aí Isaías se dispõe. Ele diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. E aqui tem uma coisa muito importante, meus queridos. Se dispor é dar passos práticos. Se dispor é se preparar. Você ainda não foi, mas você já se apresentou. Você ainda não foi para o lugar que Deus quer que você vá, mas você já se apresentou. Você já se desvencilhou. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, o escritor aos Hebreus diz assim: corramos a carreira que nos está proposta, nos livrando, nos desvencilhando de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado. Eu queria dizer para vocês, meus queridos irmãos e irmãs, que tem muita coisa que me atrapalha e que não é pecado. E por não ser pecado, eu deixo de atrapalhar. Eu preciso então olhar para mim e dizer: Senhor, o que é que me atrapalha? E se não é pecado, pode ser algo que eu não perceba. Mas a Bíblia está dizendo: te desvencilha, ou seja, te libera, arranca isso de você. Isso é peso. Isso não te dá mobilidade, isso não te dá agilidade para cumprir tudo aquilo que eu quero que você cumpra. Então, se o Senhor despertar o teu coração para uma causa, para um propósito, e aqui, meus irmãos, se nós tivermos 30 pessoas, nós podemos ter 30 propósitos. Deus pode chamar Eliel para a casa de oração, Deus pode chamar o irmão A para uma coisa, pode chamar o irmão B para outra programação, pode chamar alguém para o ministério com crianças, pode chamar alguém para abrir um trabalho no Morro do Meio ou numa demarcacia, seja em que lugar for. Deus pode ter aqui um propósito para cada um de nós e despertar o nosso coração para esse propósito, e a resposta humana é: eis-me aqui, eu me disponho, Senhor. Eu me disponho.
obedecer. Esdras diz: todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém. Amém? Eu acho isso fantástico, porque ir significa ter fé. Às vezes eu me disponho sem fé. Eu digo, eu vou, está aqui. Às vezes o pastor faz um apelo, ou a pastora faz um apelo, e você vem à frente. Você se dispôs. Mas depois que o culto termina, depois que a conferência acaba, você precisa encarar a sua vida e dar passos de fé. Porque até o dispor, nós podemos estar lidando ainda com as nossas emoções, amém? Mas ir significa que eu tenho que ter fé. Eu dou passos práticos, mas agora chegou o momento. É como se os passos práticos fossem arrumar a mala. Mas a fé é entrar no ônibus. Agora deixa tudo para trás. Nós cantamos, né? Que queimamos os barcos, derrubamos as pontes. Isso é fé. Agora eu vou viver na dependência de Deus. Esdras está dizendo: aquele cujo coração Deus despertou, se dispõe. E depois vai. Irmãos, você tem um propósito na sua vida? Um propósito de Deus. Porque se nós olharmos aí, você vai ver que todo mundo tem um propósito. Tem gente que tem propósito de ricar, tem gente que tem propósito de ficar mais bonito, tem gente que tem propósito de ficar famoso. Mas tudo isso é passageiro, efêmero. Eu quero perguntar se você tem um propósito de Deus. Porque quando Deus desperta o nosso coração, o coração não vai dormir mais, amém? Amém? Você já falou com gente, com pessoas do coração adormecido? Você chega para aquela pessoa e conta uma coisa tremenda de Deus e parece que ela blá, blá, blá. A pessoa, sabe, ela está dormindo, ela não entende, aquilo não alcança. Mas quando Deus desperta-nos, não tem como dormir de novo. Querer dormir novamente é rebelião, é desobediência. Vai contra a criação que Deus nos fez. Então, se você ainda não foi despertado por Deus com um propósito, eu peço ao Pai do céu que desperte você hoje. Que haja sobre a sua vida um propósito eterno, do qual Deus despertou. E eu digo, que Deus desperte e que não seja você. Porque tantas vezes nós podemos nos envolver em projetos, inclusive projetos espirituais, que você às vezes passa 5, 10 anos, depois você olha para trás, mas acho que não era isso que Deus queria, não. O teu coração está pesado, o teu coração... Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Quando Esdras chega ali, ele vê aqueles muros completamente destruídos, a sua nação é uma vergonha. Ele diz assim, ele chega para os seus amigos, ele não vai com ninguém, ele vai sozinho. Sabe por que ele vai sozinho? Ele não quer a opinião de ninguém. Ele não quer que ninguém diga, olha, Esdras, o negócio está difícil. Não, ele não quer ninguém, é só ele e Deus. Aí ele volta, sabe por quê? Ele precisa compartilhar, porque o coração dele já está despertado. Ele chega para os seus amigos assim, olha esses muros, olha essa vergonha. Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos construir de novo. Nós vamos pegar essas portas e nós vamos fazer todas elas. São 12, não tem problema, podia ser 24, nós vamos fazer todas as 12.
Esdras, ele é o sacerdote, ele precisa trazer para esse povo de novo os ritos, que são símbolos de algo aí muito maior do que o sacrifício do templo. Ele sabia, era a promessa. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, vai dizer o seguinte: estes homens, os heróis da fé, eles não viram a promessa, mas eles creram na promessa. Sabe por quê? Porque Deus despertou o coração deles. Deus despertou teu coração para as nações. Se não despertou, meu irmão, diga assim: Senhor, desperta. Desperta meu coração. Porque quando o meu coração está desperto, ele não pode voltar a dormir. Então meu coração está desperto. Então eu me disponho. Eis-me aqui. E agora eu dou passos de fé. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A gente não fica feito barata tonta, não. Porque Esdras diz assim: aqueles cujo coração Deus despertou se dispuseram a ir, mas foram para um lugar. Sabe por quê? Porque Deus tem um lugar. Deus tem um alvo. Mais uma vez, Hebreus 12: corramos a carreira que nos é proposta, olhando para quem? Olhando para Cristo. Eu não corro para qualquer lado. Paulo diz: eu não fico dando murro no ar. Eu tenho uma disciplina, eu tenho um foco, eu tenho uma direção para a minha vida. Eu não faço qualquer coisa. Eu sou direcionado por Deus. Esses homens tinham um foco, esses homens tinham uma direção. Eles iam para Jerusalém. E eu pergunto para você: qual é o lugar que você vai? Você tem um lugar para ir? Você tem um lugar para ir? Muitas pessoas dizem assim: qualquer lugar é lugar. Não, irmão, qualquer lugar não é lugar. Biblicamente falando, nós vamos ver que todas as vezes Deus direciona lugares. Certa vez Paulo disse assim: nós queríamos ir para Troade, não deu certo. Eu queria ir para esse lugar, não deu certo. Aí ele vai dizer uma coisa que para mim é muito forte: diz assim, o Espírito de Deus nos impediu, o Espírito de Cristo nos impediu. Ele queria fazer o quê? Ele queria enricar, ele queria ser famoso, ele queria pregar o Evangelho, mas o próprio Espírito de Deus está dizendo assim: não quer que você vá para aí, não quer que você vá para lá. E ele tem um sonho. E essa foi uma palavra que Deus nos trouxe quando estávamos orando sobre Joinville: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa foi uma das palavras que Deus nos trouxe como Jocum Veredas, para virmos para essa cidade, para ajudar a igreja de Cristo aqui. Nós estamos aqui como missão, nós estamos aqui como movimento missionário da Jocum, para ajudar a igreja local a chegar às nações. Então tem lugares que Deus determina para cada um de nós. Abraão, sai da tua terra. Sempre onde é que eu vou? Você vai mostrar. Deus vai mostrar. Deus tem um lugar que você vai pregar. Deus tem um lugar que você vai exercer seu ministério. Deus tem um lugar onde você vai exercer o seu chamado. Mas eu não sou pastor, não sou missionário. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos chamados para cumprir os propósitos do Senhor, porque o Senhor já despertou os nossos corações. Amém? Então se disponha e vá. E quando você for, vá para o lugar certo. Vá para o lugar certo. E aí, ele diz algo que eu acho fantástico: todos aqueles cujo coração Deus despertou dispuseram-se a ir para Jerusalém. Amém. Cheguei em Jerusalém. E agora? Agora eu vou fazer o que eu quero. Não. O texto diz: se dispuseram a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Amém? Vá para o lugar certo e faça a coisa certa no tempo certo. Deus tem um lugar para nós. Deus tem um lugar para você. E Deus tem o que você tem que fazer lá. Uma vez eu me encontrei com um homem. Eu acho que eu não era nem casado com a Célia ainda, então eu devia ter uns 20 anos, 19 anos, a gente já namorava. E eu encontrei um pastor antigo, um senhor de idade, já de seus 70 anos, 70 e poucos anos, e eu quero dizer para vocês: pensem num homem que estava chegando na sua velhice entristecido. Ele era um pastor que estava na nossa igreja,
porque o pastor titular da nossa igreja foi evangelizado por ele e foi consagrado, e como gratidão trouxe esse homem para a nossa cidade. Essa cidade era Fortaleza, e esse pastor veterano era do Rio de Janeiro. E conversando com esse pastor, foi numa tarde assim, do nada ele soltou para nós jovens que estávamos ali. Ele disse assim: vocês sabem por que eu sou tão triste? Foi uma surpresa para a gente. Estávamos tomando café, ninguém estava conversando nada sério, e de repente esse homem tira isso. Ele disse assim: você sabe por que eu sou triste? Você sabe por que meu ministério é um fracasso? Ninguém respondeu nada, ninguém disse assim: eu sei. Ninguém respondeu nada. E ele disse: porque quando eu era jovem como vocês, no Rio de Janeiro, na década de 50, irmãos, Rio de Janeiro era o centro do Brasil, era a capital do Brasil, não tinha Brasília ainda. Ele disse: Deus me chamou para ir para o Amazonas, na década de 50. Ele disse assim: se hoje é difícil ir para a selva amazônica, imagina na década de 50. E ele disse assim: você sabe o que é que eu fiz? A gente continuou calado. Ele disse assim: eu não fui. E hoje eu sei que toda essa minha vida aqui é porque eu desobedeci o chamado do meu Deus. Ele estava muito triste porque ele tinha acabado de perder a aposentadoria dele. Entrou lá numa gangue lá do INSS, do INSS, sei lá, e o governo tirou a aposentadoria dele. Ele tinha perdido, ele já faleceu. E nunca foi para o Amazonas. Deus despertou o coração daquele jovem, na década de 50, para alcançar uma região da nossa nação, que precisa, ainda hoje precisa muito do Evangelho. Mas talvez o seu coração jovem fez o cálculo, mas eu vou para o Amazonas, mas eu estou no centro urbano do meu país. Aqui tem tudo que eu preciso. Tem bondinho, tem a padaria Colombo, tem o Lago da Carioca, tem tudo aqui. Para que eu vou para lá? E não foi. Eu posso ser pastor aqui mesmo. E de fato foi. Meus queridos, essa conferência ela tem por objetivo trazer um incômodo. Nós não queremos que nenhum de nós, nem nós, saiamos daqui no ninho quentinho. Deus está despertando uma geração, porque eu comecei essa mensagem dizendo que nós estamos vivendo num mundo que está em crise. As pessoas estão morrendo, e muitas delas estão morrendo sem Jesus. Todos nós sabemos que esse vírus maligno está aí fora, mas todos nós sabemos que coisas piores virão. A cada dia que passa na nossa nação e outras nações, as liberdades de expressão, as liberdades religiosas estão sendo cada vez mais resumidas. E nós precisamos entender que dias difíceis virão. E nós então precisamos entender que se o meu Deus está nesta noite despertando meu coração, é porque Ele quer que eu faça parte de um grande mover que Ele está fazendo. Porque Deus não está parado. O vírus não chegou no céu. O céu não está de quarentena. O céu está invadindo a terra. Os poderes espirituais estão sendo abalados. Diz a Bíblia isso. O Senhor Jesus abalou os poderes, abalou os tronos, abalou os principados. Jesus deu a nós autoridade. Então, se o Senhor despertou teu coração, diga: Senhor, eis-me aqui. Dê passos de fé. Vá para o lugar certo, e no lugar certo faça a coisa certa no tempo certo. A pergunta que você tem que fazer hoje é: Senhor, para onde é que eu vou?
para onde é que eu vou? Eu me batizei com 14 anos. E o pastor que me batizou era um pastor americano, um missionário, quase profético, né? Bill falou. E a gente brincava lá, se o Bill falou, está falado, né? Mas o sobrenome dele era Falou mesmo. E ele recebeu um chamado de Deus quando ele era adolescente. Ele foi despertado. E o pastor Bill, na época era só Bill, ele disse o seguinte: ser missionário, Senhor, me livra disso. E ele fez com Deus então, naquele acampamento, era um acampamento de rapazes, ele fez um acordo com Deus. Ele disse: Senhor, se alguém perguntar para mim, Bill, para onde você vai? Eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. Mas se passar o dia hoje e ninguém me fizer essa pergunta, então eu sei que eu não vou ser missionário. E ele acreditou, né, que fez com Deus essa aliança, esse acordo, e tudo bem. Muito esperto o Bill, o que é que ele fez? No acampamento, ele foi para o mato, passou o dia sem comer. Olha, não participou de nenhuma brincadeira, não participou de nenhuma atividade, ficou distante no meio do mato, olhando lá as atividades e tudo, e passou a manhã, passou a tarde, passou a noite, acabou o jantar, acabou o culto da noite, acabou as brincadeiras, tal. Assim, eu não vou para o dormitório, porque quando a gente chega no dormitório, quem foi para acampamento sabe como é que é isso, né? Tem horário de dormir, apaga a luz, vai ficar todo mundo conversando, né? Então não vou esperar todo mundo dormir, aí eu vou para o refeitório. Isso bem, aí já era 11h30 da noite, já faltava meia hora para a liberdade, né? Ele disse: bem, eu acho que um lugar que não vai ter ninguém na capela, porque não vai ter nenhum crente numa hora dessa, orando. Então eu vou para um lugar onde não vai ter crente. E ele foi para a capela, chegou na capela, realmente não tinha ninguém. E ele ficou lá: vou ficar aqui, esperar dar meia-noite, se der meia-noite, né, Senhor? Então acabou, né? Então eu não vou ser missionário. E ele ficou lá, né? Não estava orando não, estava esperando o tempo passar. Aí ele só escutou uns passos, né? Alguém entrando na capela. Ele nem abriu os olhos, para não chamar a atenção. De repente, alguém toca no ombro dele. Era o zelador, fechando tudo, né? O zelador olha para ele e diz assim: Bill, para onde é que você vai? Ele entendeu então que Deus, depois de ter despertado o seu coração, lhe deu a oportunidade de se dispor. E lhe deu a oportunidade de ir por fé. E lhe deu a oportunidade de ir para o lugar certo. E nesse lugar fazer a coisa certa. O pastor Bill passou o resto da sua vida em missões, com a sua família, viajando pelo mundo inteiro. E por onde ele passou, ele pregou o Evangelho com muita alegria. Então, nesta noite, deixe o Senhor perguntar para você: meu filho, para onde é que você vai? Para onde é que você vai? Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, nesta noite eu quero te agradecer, porque Tu és um Deus maravilhoso e Tua palavra é poderosa. E o Senhor tem trazido para nós, Senhor Deus, um despertar dos nossos corações. Eu oro nesta noite, Pai Santo, para que os corações despertados estejam agora dispostos a irem para Jerusalém, para o lugar espiritual, para o lugar correto que o Senhor quer para nós. E lá possamos construir um templo, edificar a obra do Senhor. Abençoa esses meus irmãos que começamos hoje, Pai, essa conferência.
Continua aquecendo nossos corações, Senhor Deus, hoje, amanhã e até domingo. Que seja um tempo muito especial. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.